No dia do lançamento deste vídeo, 22 de abril, é comemorado 523 anos do descobrimento do Brasil, lá no ano de 1500. Então, para comemorar esse aniversário, nós resolvemos fazer um vídeo falando de toda a história do nosso país, do início até hoje, em alguns minutos, sendo esse o primeiro episódio da nossa incrível nova série. A gente vai falar sobre acontecimentos históricos do mundo. Então, se você quer saber mais sobre a nação brasileira, assista até o final. A história começa há milhares de anos atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, provavelmente pelo Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, que estaria congelado a ponto de formar uma ponte para que as pessoas pudessem passar. E aqui eles se dividiram em vários grupos e tribos. Até que no ano de 1500, um explorador português chamado Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil liderando uma grande expedição, achando que estava indo para a Índia. E eles desceram na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia, notando os habitantes. Então começaram a comercializar e catequizá-los. Neste período, a única coisa que os portugueses levavam eram troncos de pau-brasil, uma árvore nativa que, através de sua madeira, faziam bons móveis, e sua seiva produzia uma tinta vermelha muito apreciada na Europa. Porém, eles só foram colonizar nosso país, ou seja, viver e tratar como extensão deles apenas 30 anos depois. Só que alguns anos antes do descobrimento, Portugal e Espanha tinham feito o Tratado de Tordesilhas, um acordo que delimitava as terras que cada um tinha no mundo. E aqui no Brasil, a divisão ficou desse jeito, com as terras portuguesas equivalendo a todo o Nordeste atual, e alguns pedaços de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros estados. Em 1534, na região de Portugal, foram criadas as capitanias hereditárias, que eram divisões de terras administradas pelos capitães donatários, homens que tinham alguma relação com a realeza, e iam passando de geração em geração. Porém, elas ainda pertenciam ao rei. Só que então descobriram que o Brasil era muito bom para plantar cana-de-açúcar. E aí começaram a trazer os primeiros africanos escravizados para trabalhar nas plantações. Tudo isso em péssimas condições de vida. Ainda no século XVI, houve revoltas indígenas, desentendimentos entre os dois colonizadores, invasões francesas e outras coisas. Só que em 1580, Portugal e Espanha se unem e formam a União Ibérica, pois o rei português tinha morrido sem filhos, e o mais próximo da sucessão era o rei Filipe II da Espanha, que se tornou também Filipe I de Portugal, e os dois países ficaram unidos até 1640. Mas isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas, então os portugueses saíram explorando para o oeste, que pertencia à Espanha, e quem participou disso foram os bandeirantes, homens contratados que buscavam minérios, escravos indígenas e posteriormente destruir quilombos, e o mais famoso deles foi Domingos Jorge Velho. Até que em um período os holandeses invadiram o Nordeste e se estabeleceram sem a autorização dos portugueses, até que anos depois foram expulsos depois de guerras. Mas isso causou a crise do açúcar, pois os invasores pegaram conhecimento da cana daqui e aplicaram em outros lugares. Só que em 1693 foi descoberto o ouro na região de Minas Gerais, gerando o ciclo do ouro no século seguinte. Isso começou a atrair muitas pessoas para a região, mas a coroa portuguesa também queria uma boa parte, ou senão iriam aplicar a derrama, que eram basicamente impostos sobre a população. Isso deixou os mineiros furiosos, iniciando a Inconfidência Mineira, uma conspiração separatista contra o Reino de Portugal, liderada pelo dentista Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Mas, em 21 de abril de 1792, o movimento foi encerrado pelos portugueses com a execução do líder. Já no início do século XIX, na Europa, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, proibiu os outros países de fazerem negócios com a Inglaterra para enfraquecê-la. Mas Portugal, aliado dos ingleses, não concordou. Então o líder francês invadiu a nação, obrigando a família real portuguesa a fugir para o Brasil, com milhares de outras pessoas. O rei Dom João VI elevou o título de nosso país para um reino não independente, o que não deixou o povo de Portugal muito satisfeito. Então o monarca volta para sua terra, deixando aqui seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, para reger a colônia.
Mas em 1822, os portugueses exigiram que ele também fosse para lá. Mas Pedro disse que não iria, no que hoje é conhecido como o Dia do Fico. Só que um tempo depois, o príncipe ficou sabendo que queriam tirar a autonomia do Brasil. Então, ali mesmo, às margens do rio Ipiranga, ele gritou independência ou morte. E meses depois, no dia 7 de setembro, nosso país finalmente ficou independente e o príncipe de Portugal se tornou Dom Pedro I do Brasil, convocando uma assembleia para criar a primeira Constituição Federal, que além dos poderes executivo, judiciário e legislativo, ela assegurava o quarto poder, que ficava nas mãos do imperador e controlava os outros três. Por isso, houve acusações desse governo ser autoritário, causando uma perda na popularidade de Dom Pedro I. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento, porque muitos não concordavam com as decisões do imperador, havendo várias revoltas. Mas além disso, as coisas não estavam boas em Portugal. Então o monarca abdica do trono e volta para sua terra, deixando o seu filho, Pedro II, de apenas 5 anos, para governar. Mas é óbvio que ele não poderia fazer isso. E nesse período, o Brasil foi liderado por várias regências. Nesse período também houve grandes revoltas, como a Guerra dos Farrapos, um movimento separatista lá no sul, que deu breve independência a Santa Catarina, que virou a República Juliana, e ao Rio Grande do Sul, virando a República Rio-Grandense. Mas ambas deixaram de existir e voltaram a fazer parte do Brasil. Em 1840, Dom Pedro II assume como imperador, e nesse período o café já era o produto mais exportado e produzido do Brasil, aumentando muito a nossa economia. Mas também muitas linhas ferroviárias foram construídas e houve a Guerra do Paraguai, que deixou o Brasil em uma situação ruim e os militares irritados. Até que em 1888, a herdeira do trono, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão. Isso deixou os donos de escravos também furiosos. Até que em 1889, militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca dão um golpe de Estado e tiram a família real do poder, proclamando a República no Brasil. E o líder desse ato se torna o primeiro presidente, com esse novo período sendo dividido em 5 fases. A República Velha, de 89 até 1930, foram os primeiros anos, e algumas coisas aconteceram, como a Primeira Guerra Mundial e a compra do Acre, que pertencia à Bolívia, e o último presidente foi Washington Luiz. Depois disso, entramos na Era Vargas, quando Getúlio Vargas assumiu o cargo de presidente em 1930 e saiu em 1945, sendo considerado um ditador a partir de um período. E foi nesse momento que coincidiu com a Segunda Guerra Mundial e também a criação da mineradora Vale do Rio Doce. Em seguida, temos a República Populista, com uma nova Constituição Federal, onde foi criada a Petrobras, além da atual capital, Brasília. Mas no governo do presidente João Goulart, uma possível revolução comunista poderia acontecer. Então, em 1964, militares tiram o presidente do poder e assumem o cargo, sendo esse o período militar, que durou até 1985 e divide opiniões até hoje. Porém, não haviam eleições durante isso. Depois do governo militar de João Figueiredo, começa a nova república em 1988, com outra nova Constituição que dura até hoje, sendo marcada por polêmicas, acusações, impeachments e outras coisas, destacando-se os presidentes Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. E assim, chegamos ao fim. E aí, pessoal, puderam compreender mais da história do nosso Brasil? No nosso próximo resumo bíblico vamos falar sobre o livro de Provérbios, que conta com várias mensagens de sabedoria e conhecimento. Vamos fazer de uma forma bem interessante que você não pode perder. Lembra também de dar uma olhada no nosso Instagram, que é @canalquer_saber. E lá você vai ter sempre curiosidades muito interessantes e que com certeza você não sabia, para ficar bem surpreso. Olha lá, viu? Então é isso. Deus te abençoe e tchau!